Graças a Deus, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo nesta hora. Eu venho aqui através deste vídeo para poder partilhar uma palavra de Deus, né, para a sua vida, para a sua meditação, em nome de Jesus Cristo. Deus ele tem falado muito no meu coração nesses últimos dias sobre a necessidade da igreja ser uma igreja que ora e busca a Deus de uma forma persistente e insistente. Pois nós sabemos que a oração é um canal pelo qual nós podemos nos aproximar diante de Deus e falarmos para Deus aquilo que são as nossas inquietações. Então, nesse tempo em que muitas são as inquietações das pessoas e também pelas necessidades que muitos estão a passar neste tempo, principalmente por causa dessa pandemia, então é importante que a igreja ela não possa afrouxar a sua vida de oração, pelo contrário, é tempo de nós podermos orar e muito mais, de uma forma muito mais fervorosa e intensa, em nome de Jesus Cristo. Então, eu venho aqui trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 11, onde Jesus ele fala e ensina sobre a necessidade de orar. Lucas, capítulo 11, se nós formos a ler a partir do versículo 1, nós vamos perceber que Jesus, nesse texto, ele ensina aos seus discípulos o modelo de oração, como em que eles podiam orar, pois essa é a questão que os discípulos se apresentaram a Jesus, eles queriam saber como eles deviam orar, e Jesus ele ensina para eles a oração Pai Nosso, que é o modelo de oração. Mas Jesus ele nos mostra nos versículos seguintes, depois de ele ensinar sobre o modelo de oração, ele nos mostra que não basta conhecer a oração, seria importante eles poderem praticar, e que essa prática devia ser no seu viver dia após dia. Então o versículo 5 em diante diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro e disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Então nós entendemos aqui que Jesus ele traz um ensinamento. Primeiro nós podemos perceber aqui que Jesus depois de ensinar sobre o modelo de oração, Jesus ele traz a figura de 2 amigos. E essa figura de 2 amigos foi exatamente o que Jesus ele sempre falou, né? Quando Jesus ele disse que, olha, eu já não vos chamarei mais de servos, mas de amigo, porque o servo não fica para sempre, e também o servo ele não conhece os segredos do seu senhor, mas o amigo, sim, esse conhece o segredo do seu amigo, pois eles são pessoas íntimas, eles contam o seu segredo, eles partilham aquilo que eles têm. Então Jesus ele leva essa figura de amigo, que também foi a mesma figura que Deus ele usou quando falava de Abraão, quando Deus ele pretendia destruir Sodoma e Gomorra. Deus ele diz, ocultaria eu esse negócio ao meu amigo Abraão? Então Deus ele estava a mostrar aqui que não pode existir segredo quando 2 pessoas eles são amigos. E não só um amigo, ele dá vida pelos outros, ele sacrifica pelo seu próximo. Então Jesus aqui ele mostra que é um amigo que estava numa situação de aflição por ter recebido hóspede, visita em sua casa à meia-noite. E ele precisava oferecer a essa visita alguma coisa, pois ele não tinha o que lhes dar. Então ele decide ir bater a porta, não de pessoa estranha, ele vai exatamente bater a porta do seu amigo para
pedir-lhe 3 pães. Isso nos faz entender possivelmente que essa visita eram 3 amigos, seja como for, mas ele vai pedir 3 pães. E Jesus ele diz aqui que se de dentro, ou seja, esse amigo disse, olha, não me importunes, eu já estou deitado na cama, estamos todos aqui e a porta está fechada. E a Bíblia diz que ainda que ele diga, olha, eu não posso levantar-me para poder atender a sua necessidade, digo-vos que ainda que ele não se levante a dar-lhes pelo fato de ser amigo, então nós estamos aqui a ver que é uma situação extrema, porque o amigo, por natureza, ele se compadece pelo seu amigo e ele procura fazer o maior sacrifício para satisfazer a necessidade dele. E Jesus aqui diz que ainda que esse amigo não se levante pelo fato de ser amigo, ou seja, por considerar a amizade existente entre eles, ele se levantará para poder atender pelo fato de ele estar a importunar. Então nós entendemos aqui que Jesus ele estava querendo ensinar para os seus discípulos e hoje para a igreja sobre a necessidade de nós sermos persistentes na oração, ser uma igreja que somos persistentes e não podemos desistir de orar. Então, muitas das vezes nós desistimos simplesmente porque a porta está fechada. Se existe uma ação que nós devemos tomar neste tempo, é orar, porque somente através de uma oração insistente e persistente é que a porta ela vai se abrir. Assim como Jesus ele disse que ainda que esse amigo ele já tenha dito, olha, a porta está fechada, estamos todos aqui, mas por causa da insistência do seu amigo, ele irá atendê-lo até pode não ser pelo fato da amizade, mas por causa da importunação. Então, nós entendemos aqui, amados irmãos, que existe uma necessidade de nós podermos orar. Existe uma necessidade de nós orarmos de uma forma insistente e persistente. Nós não podemos baixar a guarda da oração. Hoje, o inimigo ele tem procurado calar a voz da igreja, mas não pode calar a voz de uma igreja que ora. O inimigo tem procurado enfraquecer a igreja, mas quando uma igreja ela ora, algo extraordinário acontece, os milagres acontecem, as portas que estão fechadas, elas se abrem. Possivelmente nesse exato momento, você está perante uma porta que se encontra fechada e você não sabe o que fazer, você não sabe como abrir, mas eu quero dizer para você, a única coisa que pode abrir essa porta é a sua oração, e uma oração insistente e persistente, com fé, crendo que Deus, ele vai, aleluia, abrir essa porta. Por isso que Jesus, depois de ele falar sobre isso nos versículos seguintes, Jesus disse, olha, então, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então é importante que nós possamos bater insistentemente, é importante que nós possamos orar, e bater a porta significa exatamente orar de uma forma insistente, é pedir. A palavra de Deus diz que, olha, vocês ainda não receberam porque ainda não pediram. Pedi e não recebeis porque pedis mal para gastares em vossos deleites. Então nós precisamos ser pessoas, uma igreja com sabedoria quando nós buscamos a Deus, quando nós pedimos, e crendo que Deus, aleluia, que nós pedimos, Ele abrirá, Ele fará com que o impossível possa acontecer. Então, não importa a sua necessidade, não importa a sua aflição, não importa a porta que se encontra fechada na sua vida, eu quero dizer, a sua oração, ela fará com que essa porta que se encontra fechada, ela possa se abrir. É importante que nós possamos simplesmente orar, orar, orar e nunca desistir de orar até que a porta ela se abre, porque com certeza a oração ela faz com que as portas fechadas elas possam se abrir em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus ricamente abençoe a sua vida, Deus abençoe, simplesmente decida a partir de hoje estar na disposição para poder orar e clamar ao Senhor incansavelmente em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e um abraço, a paz do Senhor Jesus.